E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula sobre prótese total. Hoje a gente vai falar um pouquinho de reembasamento dos materiais embasadores que a gente tem. Lembrando a você que caiu nesse vídeo, isso aqui é um resumo, pessoal. Isso aqui é assim, uma simples aula feita para acadêmicos de odontologia, para terem o primeiro contato com a prótese total, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Não deixe de ver também sobre o sistema Codental. Utilizando o cupom TEMFIM20, você tem 20% de desconto na mensalidade nos 6 primeiros meses e você pode gerir toda a sua parte financeira, também seu consultório e até a evolução dos seus pacientes. Tá joia? Então, vamos falando sobre prótese total novamente, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho sobre reembasamento. O que seria o reembasamento, né? Bom, algumas próteses, seja por falha, né, no procedimento que foi executado, ou falha laboratorial, ou até mesmo por ser uma prótese já mais antiga, ela pode começar a apresentar um defeito, onde ela pode não estar mais recobrindo todo o rebordo do paciente, né? Ou o nosso rebordo, com o passar do tempo, ele vai tendo pequenas alterações e a prótese pode acabar sofrendo consequências e acabar perdendo estabilidade e retenção também. Então, nós temos um procedimento chamado reembasamento, que é onde a gente, digamos que a gente pode recuperar um pouquinho do formato interno da prótese e de todo o selado periférico para fazer com que essa prótese volte a ter estabilidade e retenção na boca do nosso paciente. Tá? Como eu bem falei para vocês, o rebordo, com o passar dos anos, ele vai tendo uma modificação. E a base da prótese, ela é mais rígida. Então, ela é incapaz de acompanhar essas modificações que o rebordo vai tendo, né? Inclusive, às vezes a gente pode ter um afastamento da área de fundo de sulco, ou até mesmo pela própria confecção da prótese, caso ela não tenha sido bem executada, tá? Se a gente perder retenção e estabilidade, a gente pode até começar a ter um problema para o paciente na questão da alimentação, também da fonética, pode começar a aparecer algumas lesões, né, algumas pequenas ulcerações no tecido mucoso, né, até mesmo algumas regiões com inflamação. Então, diante disso, é importante fazer com que a gente restabeleça, né, essas condições favoráveis de retenção e estabilidade para a prótese, seja com reembasamento ou então com a confecção de uma nova prótese. Bom, então, nós vamos falar basicamente dos reembasamentos diretos, né, os reembasamentos feitos na boca do nosso paciente. E o reembasamento, então, ele vai substituir aquela parte interna de forma parcial, ou então simplesmente vai acrescentar material na parte interna da prótese, né, na base da prótese, para fazer com que ela copie novamente aquele rebordo, ou devolva uma espessura legal na região de selado periférico, quando necessário, fazendo com que a prótese volte a parar e ficar firme na boca do paciente. Então, nós temos alguns tipos de reembasadores. Esse que vocês podem ver na imagem são os condicionadores de tecidos. São reembasadores que eles são mais macios, porém a durabilidade deles não é tão vantajosa, né? Ele vai ter uma ação cicatrizante e também antimicrobiana. Então, ele é ideal para você utilizar em situações de uma prótese imediata, por exemplo, que é quando você vai fazer algumas extrações do paciente e vai entregar uma prótese para que ele não fique sem os dentes, certo? Então, devido a esse processo de cicatrização do rebordo, a gengiva, né, a parte óssea, ela vai se remodelar, vai modificar. Então, às vezes, não adianta você tentar entregar uma prótese definitiva para o paciente, porque você vai precisar passar por esse período de cicatrização, ter uma estabilidade do tecido, para daí confeccionar uma prótese efetiva. Então, pode ser um material bem interessante para você fazer esse reembasamento, né? Logo após a entrega de uma prótese imediata e conforme vai tendo essa cicatrização e substituindo esse material reembasador. Nós podemos encontrar também as resinas acrílicas resilientes. Esse tipo de material ele vai conter alguns solventes e plastificadores na matriz polimérica. Ele vai ter já uma maciez e uma resiliência
e pegando então uma característica mais borrachoide após tomar presa, beleza? Tem uma maior durabilidade do que o anterior, que seriam os condicionadores de tecidos, só que essa maciez dele também vai diminuindo com o passar do tempo. Também vai ter uma indicação para estabilização e adaptação de próteses que já estão mais antigas e também para acomodação tecidual pós uma cirurgia, por exemplo. Outro reembasador direto seria os silicones para reembasamento. Ele vai ter uma maciez que ela é mais durável, porém ele vai depender de uma adesividade. Esse tipo de material ele vem com um adesivo junto, que você vai aplicar na base da prótese, na parte interna, né? E esse produto ele vai ficar aderido através de adesão sobre a base da prótese. Então, com o passar do tempo, a gente pode começar a ter uma falha adesiva ali, necessitando trocar esse reembasamento. Ele vai ter as mesmas indicações que a gente informou agora há pouco, né? Principalmente um pós-cirúrgico, correções de base de próteses mais antigas. A gente pode encontrar também reembasadores rígidos. Eles vão ter uma ação parecida com a resina acrílica comum. É uma resina autopolimerizável, tá? Vai ter uma pouca liberação de calor, menos porosidade e contração de polimerização. É mais durável esse tipo de reembasamento. Esse tipo de material, por ele ser um pouco mais rígido, não é tão indicado para utilizar como um reembasador pós-cirúrgico, porque a gente vai precisar ter uma maior resiliência ali para a acomodação dos tecidos. Então, por ter essa rigidez, ele não é interessante para esse tipo de procedimento, né, de prótese imediata. Ou também quando a gente tem rebordos muito retentivos, né, por ele ter essa rigidez, quando ele tomar presa, você pode ter dificuldades, até mesmo se fizer diretamente na boca do paciente ou sobre o modelo, dificuldades para remoção da prótese. Então é mais indicado para fazer um reembasamento de próteses antigas sem muita retenção. Falando um pouquinho sobre a técnica de reembasamento, nós podemos obter um modelo da boca do paciente e também, dependendo do material, ali, fazer esse reembasamento diretamente na boca, certo? Se a gente tiver um modelo como na imagem, a gente pode desenhar ali os limites, né, da nossa área basal, nossa área de assentamento da prótese. E muitas vezes você vai encontrar essa situação, ó, onde a subextensão da prótese acaba causando perda da retenção e estabilidade. Nesse tipo de situação, você pode acrescentar material a fim de recobrir um pouco mais essa área basal. Se, como na imagem, houver uma grande necessidade de acrescentar, aumentar bastante essa extensão das bordas, você pode utilizar uma resina acrílica ou um reembasador rígido, como a gente conversou ainda há pouco, sobre um modelo de gesso. E se não houver retenção, você pode fazer isso diretamente na boca do paciente. Você precisa ter uma atenção ao travamento posterior, principalmente na maxila, tá? Que é uma região bem importante para a retenção da prótese e gera mais sensibilidade para o paciente. Quando o limite da prótese está mais para o palato duro, você precisa jogar um pouquinho mais lá para a região de post-dumming. A gente pode falar sobre isso mais à frente, que é aquela área de limite ali entre o palato duro e o palato mole. Você vai acrescentar material gradativamente até chegar próximo a essa região do palato mole. Se você for fazer diretamente na boca, você pode colocar lá atrás um anteparo, como uma Godiva, por exemplo, para poder depois colocar o material e esse material, na hora que você comprimir na boca, ele se espalhar e ir até a região de travamento posterior. Se você for fazer ali como no modelo, por exemplo, você pode acrescentar um reembasador rígido ou a resina acrílica ali, estendendo novamente sobre o rebordo, esperando tomar a presa. Sempre checa a oclusão do paciente. Esse reembasamento direto precisa ser feito em oclusão para fazer com que a prótese não pegue uma posição diferente, né, sobre o rebordo. Bom, dependendo do material que você escolheu, você vai verificar a necessidade de fazer a aplicação de um adesivo na área interna ali da base da prótese, né, ou até mesmo um isolante sobre os dentes, porque esse material vai extravasar. Vai depender do material que você escolher, o que o fabricante vai recomendar. Aí você vai manipular esse reembasador e você vai colocar dentro da prótese. E você vai levar também um pouquinho desse material sobre a borda da prótese. Você vai levar a prótese em boca, assentar ela perfeitamente e você vai pedir para que o paciente oclua, morda. Se a prótese for inferior, você pode pedir para o paciente fazer movimentos com a língua para ter bastante mobilidade, ter uma cópia dinâmica dessa região. E você vai tracionar bastante também o lábio do paciente para fazer toda a movimentação, copiar bem os freios, as bridas, né? Até que se passe então o tempo recomendado pelo fabricante para tomar a presa final. Feito isso, você vai remover a prótese da boca do paciente,
Você pode recortar os excessos com uma tesourinha, com um estilete ou uma lâmina de bisturi também. Aí depois é importante você dar ali um acabamento, né, nesse reembasamento para o paciente, e aí você vai instruir o paciente como fazer a higienização correta. A gente vai ter um vídeo também sobre isso, tá? E também você vai instruí-lo sobre a durabilidade do material, né? Dependendo do material de escolha e da higienização do paciente, essa durabilidade pode ser de uma semana ou até mesmo 60 dias. Beleza? É um vídeo rápido falando sobre o que é o reembasamento, a técnica de reembasamento e alguns materiais que nós temos ali de escolha para fazer esse tipo de reembasamento. Próximo vídeo falaremos sobre moldagem anatômica e moldagem funcional. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.